Tudo bem, professor? Vou fazer minha apresentação sobre a instrumentalização da razão na comunicação. Eu estou chamando a apresentação de Do Céu ao Inferno, armamentizando a lógica. Ou a armamentização da lógica. Tem 6 tópicos principais que a gente vai tocar. Cada um deles é meio que parte de uma cronologia que traça a participação da razão e da lógica dentro da sociedade, trazendo vários pensadores para cada um deles. A gente vai começar... Cada um deles é meio que uma parte de uma metáfora. Vai começar na Terra, a gente vai entrar no abismo, depois vai para o céu, para o inferno, para a nova Terra, e a gente vai pegar no moodboard. Então vamos começar com o moodboard só para ter uma ideia. Esse é meu moodboard. Não vou explicar ele agora, vou explicar ele no final, mas é bom a gente começar a dar uma olhada. Tenta adivinhar qual que é o conceito dele e a gente vai explicar ele com mais calma agora. Então primeiro vamos começar na Terra. A ideia é que antes da participação da razão na construção da sociedade, o mundo era tradicional. E sendo ele tradicional, ele tinha como base Deus e a fé como o centro do entendimento do mundo, né? Então, tipicamente, né, a gente tinha a tradição, ou a Deus, ou a fé, ou essa intuição, como a explicação do mundo, né? Panteões explicavam as mudanças do mundo. Então, por exemplo, os sumerianos, eles tinham deuses que representavam fenômenos naturais e a mudança que esses deuses tinham em relação a eles mesmos, entre eles, mudava a realidade. Então, os fenômenos naturais e o mundo é explicado por esses deuses. Aí tem a ideia de essa tradição, ou deuses, ou fé, ou essas coisas, como a motivação também. Eles eram sistemas morais, sistemas de valores. Então, por exemplo, a lei Sharia do Islã, os 10 mandamentos do judaísmo e do cristianismo, o nobre caminho octuplo do budismo, eles servem como uma maneira de ditar e guiar você, ditar o que você deveria fazer e o que você não deveria fazer. Eles também propõem uma ordem na Terra, né? A religião serve como uma estrutura na sociedade, na política. Governos, estados funcionavam na base de teocracias, estruturas políticas, sociais que mandavam a estrutura no qual humanos vivem. Então, por exemplo, o mandato do céu chinês serve como uma justificativa para os estados chineses e as monarquias europeias, onde o Papa meio que dá esse poder que vem direto de Deus. Ele serve como uma justificação do poder. Aí tem a ideia de valores também, né? Numa sociedade tradicional, ela funciona na base de valores. Então, a gente segue, por exemplo, filosofias morais, como o estoicismo, né? Visto muito na Roma. A ética de virtudes aristotélica, vista muito na Grécia Antiga, mas usada muito no cristianismo, por exemplo. O Código Bushido japonês, o Código da Cavalaria medieval. Tem valores, realmente serve como algo subjetivo, ele não é algo que a gente consegue explicar ou justificar com a razão. Muitas pessoas tentam, mas se você pensar muito, a ideia é que valores são acima da razão, são emoções que a gente tem. A justiça não é algo lógico, é algo que a gente sente justiçado. Enquanto a gente consegue explicar isso pela lógica, por exemplo, a gente não consegue justificar isso pela lógica. Então essa é a questão, onde podemos medir a caridade ou a justiça num sistema empírico, né? Não podemos. E aí tem uma fala que eu acho muito interessante de um escritor chamado Terry Pratchett, que ele fala: pegue o universo e triture até o pó mais fino, peneire-o pela peneira mais fina, e então me mostra um átomo da justiça, uma molécula da misericórdia. E essa coisa, de vez em quando a gente tenta propor ordem no mundo, usando esses valores subjetivos que a gente tem, tentando ver eles como objetivos, quando eles não são. E aí, um exemplo muito interessante, eu acho, entendendo o indivíduo da sociedade tradicional, ou seguindo crenças tradicionais, é vendo a metodologia, as etapas vistas no Então Falou Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, o livro de ficção filosófica dele, e nele ele fala de 3 etapas no qual um indivíduo se desenvolve intelectualmente, e em termos de propósito e significado. O primeiro é a besta de carga, que ele é muito interessado, né? Ele usa o camelo, na verdade, como um símbolo para ele. E ele fala que o difícil
e o mais difícil são o que sua força exige. É uma pessoa que segue os 10 mandamentos, segue tudo. Ele pega uma filosofia e ele serve como manifestação dele. Alguém que faz o que é mandado. Uma pessoa forte, mas uma pessoa fraca também, por conta do fato de que o pensamento no qual ele segue, não, ele dá para outra pessoa fazer, outra pessoa gerir. Então esse é o sujeito da sociedade tradicional. Mas então a sociedade tradicional acaba, né? A gente entra num abismo. Deus morre. A ideia é que o mundo moderno, ele, ele não funciona na base da crença, ele não funciona na base desses valores tradicionais, nessa subjetividade. Pra gente coexistir numa sociedade racional, moderna, a gente não pode mais justificar o que a gente faz na base da fé. O subjetivo não tá mais na moda, vamos dizer. Hoje em dia tudo tem que ser objetivo. Então tem essa frase famosaça do Nietzsche que fala Deus está morto. E a frase continua e ele basicamente fala sobre o uso de rituais em justificar o fato de que matamos Deus, mas esses rituais não têm mais um valor pelo fato de que matamos Deus. Então por que sacrificar um servo para Deus se Deus está morto? Então essa é a questão, tipo, nós matamos a nossa crença, nós matamos o lugar de qual justificamos o que fazemos. E agora, como vamos justificar o fato que matamos isso? Então, essencialmente, é que vivemos em um mundo num vácuo, né? Existe um vácuo existencial e societal, no qual agora existe um abismo, e esse abismo é o niilismo. O niilismo é a falta de crença, a falta de acreditar em qualquer coisa, ele é a falta, realmente. E nessa falta, a gente vê meio que a morte da deontologia, que é esse princípio moral que funciona na base de valores, né? Que a ideia é que hoje em dia, o mundo, nesse vácuo, o que é justificado é o que é expediente, o que é útil, o que tem um propósito racional, né? O que fugiu do seu objetivo. E aí a gente vê meio que a crescência de vários ideais modernos que são altamente compartilhados ou que foram proliferados, como o utilitarismo e o neoliberalismo cultural, que não são nihilistas e não são 100% na base da razão, mas eles têm uma trajetória no qual eles escapam desse elemento mais tradicional. Aí tem uma frase do John Stuart Mill, que é uma das pessoas mais importantes na fundação do utilitarismo, e ele fala: a moralidade das ações depende das consequências no qual elas tendem a produzir. A doutrina de pessoas racionais de todas as escolas, que o bem ou o mal dessas consequências é medido unicamente pelo prazer ou a dor. É a doutrina da escolha utilitarista, que ele é peculiar. E é basicamente essa ideia que o homem racional funciona na base das consequências e não dos valores. E essa ideia, o que preenche esse vazio? A gente vive num abismo agora, e o que preenche esse vazio na maneira em que a gente justifica o jeito que o mundo funciona e o que fazemos dentro dele? Então a gente vai para o céu agora, que é a ideia de que o racionalismo dominou a sociedade moderna. Então tem essa fala do Dr. Silvio Seno Tibeni, né, das leituras, que fala: desde a sua origem o homem sempre cuidou de obter conhecimento sobre os objetos que cercam. E essa é a ideia que para nossa sobrevivência a gente desenvolveu a capacidade para a lógica com o intuito de entender o mundo para nos dar controle sobre ele e basicamente melhorar nossas chances de sobrevivência. Então, a história da razão é fundamentada nessa utilidade biológica, né? Ela é uma ferramenta que vai ganhando mais e mais utilidade conforme ela exponencialmente ganha poder, pelo fato de podermos agora armazenar a razão, ou no formato da sabedoria, oralmente e de maneira escrita. Aí nasce a filosofia. A filosofia é uma palavra grega que vem a palavra de amar, sabedoria. E, essencialmente, ela ganha forma, na maneira que a gente vê ela hoje em dia, na Grécia Antiga, né? Porque a Grécia Antiga ela é marcada pela valorização do conhecimento por si, pela curiosidade, né? Pela sua própria busca, em vez de uma utilidade prática.
Mas ela tem uma utilidade prática, de acordo com os gregos, né? Por exemplo, sobre a busca da melhoria própria, da excelência, por exemplo, areata, algo assim, tem uma palavra para excelência como uma virtude. E a filosofia é um estudo de tudo, ela englobava o que hoje a gente chama da ciência, né? Que é a filosofia natural, a metafísica, a ética, a sociologia, tudo. E David Hume, uma grande mente no iluminismo e no empiricismo, fala: um homem sábio ajusta sua crença à evidência. E aí vem o nascimento do pensamento científico, que é a ideia de que depois da filosofia nasce o pensamento científico da maneira em que a gente vê ele, que é mais empiricista, o empírico, que no caso é que ele é mais fundado na ciência natural, no estudo do mundo natural. Vem o início de métodos, né? A ideia de que a gente sistematiza as coisas. Tem o empiricismo do do John Locke. Tem o método científico, a experimentação, a quantificação, a matematização da sabedoria. Agora a gente usa ferramentas, não é tão simples quanto pensar. E tem essa frase boa do Galileu, que estava na leitura também. A filosofia está escrita nesse grandíssimo livro que continuamente está aberto diante dos nossos olhos. Ele está escrito na língua da matemática, então tem essa ideia do mecanismo, né? Essa ideia que vai vir muito, e vai ser muito importante quando a gente vê o Descartes, no fato de que agora, no mundo racional, vemos o mundo como algo que não é só não entendido da maneira em que a gente aplica a fé, mas ele é capaz de ser entendido usando ferramentas no qual os humanos criam, ferramentas ideológicas e físicas. Então, a consequência disso são mudanças socioculturais. A gente vê a criação da prensa móvel, né, a reforma protestante e o renascimento, que essencialmente o que eles fazem, cada um deles? Eles põem o poder de uma certa evolução intelectual no indivíduo. Você não mais precisa ir para a igreja e rezar para iluminar, ou precisa ir para a igreja e pedir para eles lerem as coisas para vocês. Não, agora as coisas estão mais acessíveis e essencialmente eles tiram o peso que Deus tem no significado das nossas vidas. Aí a gente vê o nascimento do antropocentrismo e o humanismo, essas ideologias, essas filosofias que enfatizam a importância do humano no significado da sua própria vida. Então o humano agora está no centro dos nossos sistemas morais. Deus é humanizado, ele toma uma forma física na nossa arte também, na Renascença, e toma um espaço secundário. A gente começa a olhar para o humano, na cultura humana. E aí entra meio que esse materialismo filosófico, né? Essa ideia da filosofia mecanista ou mecanicista, que é essa coisa essa ideia de que o mundo é que nem uma máquina, né? Ele é uma invenção, agora ele pode ser de Deus, né? Ou como muitos dos pensadores da época achavam, ou ele pode ser das leis da física, da evolução, mas ele é certamente uma máquina inventada, vamos dizer, que pode então, como consequência, ser quebrada em pedaços e analisada e entendida completamente via a ciência matemática. Então agora conceitos como a alma são secundários, o entendimento objetivo ele toma um foco na realidade material, as coisas que a gente pode analisar, as coisas que a gente pode entender. E o Newton marca uma parte muito importante dessa história quando ele ressalta um número de princípios ou regras da física que são aplicáveis universalmente. Pelo menos na época a gente achava que era universalmente. Sobre o mundo material. Obviamente agora a gente tem questões como as regras da relatividade, física quântica e essas coisas que provam que princípios de física são mais complicados do que a gente imagina, mas o conceito ainda está aí. Essencialmente tem um divórcio oficial com a filosofia, né? Porque a filosofia ela é mais holística, ela tem questões epistemológicas, elas têm questões existenciais que escapam do que é facilmente testado e comprovado via ferramentas físicas. E essencialmente a lógica começa a virar um sistema ético, ele começa a tomar o lugar de Deus, né? Então com o iluminismo a lógica vira o fundamento da ética, ela começa a
o iluminismo começa, a nova forma do racionalismo e o iluminismo começam a dizer que o que é ético é o que faz sentido, é o que tem razão, é o que tem lógica por trás. E o que não faz sentido é antiético, não deveria ser feito, né? Ele toma o lugar de Deus de uma maneira em que ele justifica as coisas. E ele também começa a tomar o lugar de Deus como uma fonte de estrutura política e social. Uma fonte de poder na estrutura política e social. Os pensadores do iluminismo, que tinham como a racionalidade como base dos pensamentos deles, começaram a criar um novo mundo, né? Pelo fato de que eles criaram os sistemas políticos no qual a gente vive hoje em dia, como, por exemplo, a separação de poderes. E aí tem essa frase do John Locke, o grande pensador do empiricismo, que fala que o estado da natureza tem uma lei natural que o governa, o que obriga a todos. E a razão, que é essa lei, ensina toda a humanidade. Então essa coisa que essencialmente as leis naturais ditam o jeito que o mundo funciona, do mesmo jeito que a razão deveria ditar o jeito que os humanos funcionam, né? Como se fosse uma ética mesmo. Você conseguiria trocar a razão, por exemplo, por Deus, e essa frase funcionaria perfeitamente numa sociedade tradicional. E aqui ele usa isso para justificar a proteção das liberdades, da saúde, da vida e dos itens, propriedade de outras pessoas, né? Mas essas são coisas difíceis de justificar usando só lógica, mas o racionalismo e o iluminismo tentavam fazer isso. E também a gente começa a ver meio que a ideia, a nascença da ideia da paixão, do não racional como algo antiético, né? A gente vê, por exemplo, o Contrato Social do Jean-Jacques Rousseau e o Leviatã do Thomas Hobbes, que enfatiza meio que a necessidade do Estado, do acordo entre indivíduos de suprir essas tendências antissociais e individualistas, esses desejos, esses instintos, e essencialmente como consequência gerar uma sociedade funcional. E tem essa frase do Hobbes no livro dele, no qual ele fala: a fonte de todo crime é algum defeito no entendimento ou algum erro no raciocínio, ou alguma força súbita das paixões. Muito interessante isso, na maneira em que ele realmente põe a falta de ética, a ignorância e a falta de razão, que é a coisa mais na base do iluminismo e do racionalismo que a gente poderia imaginar nesse contexto. E agora eu acho muito importante, obviamente, a gente entender o racionalismo cartesiano, né? Que é diferente do empiricismo, mas é muito ligado, obviamente. E essencialmente o princípio principal é que a razão está acima de tudo, né? A gente justifica as coisas pela razão, a gente entende as coisas pela razão. E a razão, por exemplo, está acima da autoridade. O indivíduo em si tem a capacidade de usar a razão como uma ferramenta. Mas a razão também não só é uma ferramenta, mas é algo para buscar. O método do Descartes, no discurso sobre o método, a grande obra dele, era essencialmente uma estratégia de como chegar à razão e à verdade, como usar isso, não só por que usar. Então, e ele tem 4 princípios principais do método dele, que primeiro a ideia de ter como base evidência, né? Ele tem essa fala sobre nunca aceitar algo sem ter evidência. Ele fala sobre a importância de análise, de quebrar coisas em elementos e entendê-las separadamente para poder resolver elas. A importância de ordenar esses pensamentos na base de complexidade. E a importância da precisão, né? Essa ideia de revisar após o término de uma análise para ver se algo foi faltado. Então ele essencialmente dita como que a razão pode ser utilizada, tornada em uma ferramenta de maneira prática. E acima de tudo também ele enfatiza a importância da dúvida, né? A dúvida ele põe como centro da busca da verdade. Tudo está aberto para ser duvidado. Por isso que ele dita, por exemplo, que figuras de autoridade dentro do mundo intelectual não são necessariamente tão úteis assim. E ele também fala muito sobre a falta de certeza, né? Ele tem essa coisa desse ideal compartilhado com Sócrates, que ele fala essencialmente que a única coisa que ele sabe é que ele não sabe de nada.
que tudo dentro da razão pode ser manipulado, né? Por isso que você tem que manter dúvida a qualquer momento. A única coisa que ele sabe, né, é que ele é. Então ele fala cogito ergo sum, a frase famosa dele, no qual ele fala eu penso, então eu sei que eu sou. Que é essencialmente a única conclusão que ele fala, que ele tem com certeza, é que ele fala que eu eu conseguindo pensar sobre se eu existo ou não prova que eu existo, essencialmente. Ele tem essa fala que ele fala, mas logo em seguida você vê que enquanto eu queria pensar que tudo era falso, era necessário que eu que pensava fosse alguma coisa. Essencialmente justificando esse pensamento dele. Aí, obviamente, tem essa coisa de ver o mundo como um mecanismo, que tem uma grande... Ele é um dos grandes pensadores de influência nessa área, talvez um dos originadores desse pensamento, especialmente sobre embaixo desse nome. E ele essencialmente põe o mundo como algo objetivo, previsível, compreendível pelo humano, algo que é um mecanismo no qual a gente consegue entender todos os componentes. E aí é uma parte muito interessante do livro dele, que ele fala sobre um sistema moral. Mas ele fala que esse sistema moral é provisório. Ué, não faz muito sentido. Ele essencialmente propõe uma moralidade provisória que ele fala, olha, eu não consegui chegar num resultado agora, usando racionalismo sobre o que deveria ou não deveria ser feito, mas eu diria, por enquanto, enquanto eu resolvo isso aqui, segue o que o seu pai disse para você seguir, segue os valores éticos e societais de onde você está, é isso que eu vou fazer aqui. E isso é muito engraçado, porque isso realmente prova que a razão, enquanto ela consegue ajudar a gente a chegar em objetivos, ela não tem uma capacidade de dizer a gente o que a gente deveria ou não deveria fazer. Por exemplo, você quer ir no mercado. A razão pode dizer, eu vou te dizer como ir pro mercado. Mas ela não consegue muito dizer por que ir pro mercado. Esse é um exemplo, esse exemplo não é tão bom, né? Mas você pode dizer, por exemplo, tipo, ele pode dizer, vai pro mercado, porque no mercado tem comida e você quer sobreviver. Mas essa questão, ele não consegue propor um porquê que é sustentável, porque ele sempre vai ter como base um desejo que não é objetivo. Então, a única razão no qual você iria no mercado na base dessa justificativa de que tem algo que você precisa para sobreviver, é que você quer sobreviver. Mas por que você quer sobreviver? Aí você pode seguir essa linha até você perceber que realmente a lógica não consegue propor porquês que motivam a sua ação, mas apenas porquês que ajudam você a chegar nos seus objetivos subjetivos, né? Ele tem essa fala, minha primeira máxima era obedecer às leis, aos costumes do meu país, mantendo-me sempre firme nas opiniões mais moderadas. É algo que é completamente subjetivo, ele decidiu fazer isso, não tem uma base racional. Então essa coisa, o racionalismo funciona como uma filosofia moral, né? Ele vira algo, ele escapa do seu objetivo de ditar o funcionamento do mundo e ele vira um processo de... Não, ele sai do seu objetivo de entender o mundo e ele vira algo de ditar o funcionamento do mundo, né? Aí tem essa fala do Hilton de Piaçu, das leituras, que ele fala que o racionalismo consiste do fato de seguir a razão em sistema absoluto, promovendo o cientifismo para o qual fora a ciência não há salvação, essencialmente ditando de que a ciência é a única coisa que deveria ditar o funcionamento de uma sociedade. Ele tem essa fala também, uma sociedade como a nossa, dominada pela tecnociência, entregue ao culto do rendimento da tecnocracia, a preocupação em se garantir primado do raciocínio totalmente compreendível, né? Tendo como base, então, a completo entendimento da sociedade e tendo isso como motivação das nossas ações. Mas aí tem várias críticas que as pessoas têm em relação ao racionalismo como uma ferramenta de ética, moralidade e motivação, que é essencialmente que o racionalismo é um método de representação. Ele tenta recriar o mundo dentro da consciência humana, mas o mundo só existe externalmente. Tudo que a gente tem dentro da percepção humana é limitada pela cognição e percepção humana. Então, o mundo que a gente usa para ditar as nossas ações, o mundo racionalista, geométrico, matemático, ele apenas é uma reconstrução, ele é apenas uma tentativa de representar esse mundo dentro do nosso sistema cognitivo. E as pessoas falam também que ele é reducionista, ele limita a maneira em que a gente analisa o mundo para só um método, né? Um grupo de métodos semelhantes.
ele diminui o número de perspectivas que a gente pode ter abordando o mundo. Aí ele também, algumas pessoas falam que ele é radicalista na maneira em que ele rejeita o que não é racional e rejeita a paixão, valores, ele tira o humano do humanismo, essencialmente deixa as coisas mais frias nesse quesito, ele rejeita partes da realidade que são fundamentais para o funcionamento da validade. Então, e agora? E os valores? E o que motiva a gente? O que acontece com isso e aonde eles vão? Chegamos no inferno, onde a lógica vira uma arma. Tem essa frase do Platão, onde ele fala que as pessoas nessa situação tomariam por verdade, não seria nada além das sombras das imagens. E do que ele está falando? Ele está falando da alegoria da caverna. Eu achei que é um exemplo muito bom porque a gente vai olhar agora, que é a armamentização da lógica dentro da comunicação. Que essencialmente a alegoria da caverna, muito famosa, eu não vou entrar em detalhe, mas um resumo é que ele propõe um experimento intelectual no qual um número de pessoas estão dentro de uma caverna, presas em uma parede, eles só conseguem olhar para uma outra parede, no qual eles veem sombras de objetos que existem na realidade. Uma pessoa consegue escapar, ela vê o mundo real, volta, diz para as pessoas da caverna como é que o mundo real é, e eles não acreditam. Essencialmente, isso cabe na maneira em que a gente cria sombras falsas para ditar a maneira em que as pessoas deveriam funcionar. As pessoas funcionam na base da informação que são dadas a elas. Então, se você dá informações falsas, elas vão agir em maneiras que não condizem à realidade. Então, por exemplo, se eu tenho o intuito de fazer você funcionar de uma maneira, talvez seja no meu interesse manipular informações para que eu consiga ter controle da maneira em que você vai agir. E é assim que o marketing funciona. O marketing tem como o modus operandi a criação de uma falsa conexão entre um desejo que o consumidor de uma demografia tem com o consumo de um material e serviço que beneficia a pessoa que faz o marketing, né? A corporação que faz isso. Então é o uso falso de representação. Ele oferece felicidade e vende um produto, mas a felicidade não é igual a esse produto. E conecta muito com a hiperrealidade, né? Filósofos como Jean Baudrillard, não sei, meio francês, né? Enfatizam a troca entre a realidade e a representação no mundo moderno, né? O objeto e seu símbolo, hoje em dia, as marcas são meio que um simulacro. Eles são eternamente produzidas, mas têm zero valor. Eles não representam coisas na realidade. E tem essa obra do Andy Warhol que eu acho sensacional, que ele fala ceci n'est pas un pipe, alguma coisa assim, né? Que em francês significa isso não é um cachimbo. Porque a gente olha, se você mostrar isso aqui, sem o que tá escrito, e falar, o que é isso aqui? As pessoas vão falar, é um cachimbo. Mas não é um cachimbo. Pelo menos pra mim, o que eu tô vendo agora é uma série de pixels. Para as pessoas que viram essa obra, era um papel. Realmente, a representação não é a realidade. E aí, obviamente, essa manipulação é feita na base de princípios. O fato de que hoje em dia entendemos princípios sociológicos, psicológicos, com muito detalhe, a gente tem o método científico para poder entender o humano e seus hábitos de consumo, faz com que a gente consiga armamentizar isso contra o consumidor. Essencialmente, esse sistema só existe por causa dos princípios racionais do racionalismo e empiricismo. Então, tem essa frase muito boa do Sigmund Freud: a intenção de que o homem seja feliz não está incluída no plano da sua criação, essencialmente ditando que o humano essencialmente busca o prazer eternamente, a felicidade eternamente. Ele é motivado eternamente por esse desejo, mas esse desejo é eterno. Essa é a coisa. O marketing, ele não apela à razão, ele apela a essas emoções, esse desejo, ele liga o que ele tem a dar às sensações e emoções, ao prazer, e você nunca chega lá, porque o ser é vontade, o querer sempre mais, uma insatisfação constante. O mundo da vontade gera dor e sofrimento. Essa é a frase do Arthur Schopenhauer, e é um pensamento muito importante dentro dele, e filosofias budistas. E ele segue isso, aplica para a comunicação. Quando ele fala, a comunicação se aproveita da vontade individual para gerar desejo e consumo. A felicidade prometida pela comunicação é ilusão fugaz, criando uma falsa sensação de bem-estar.
essencialmente dizendo que a gente eternamente vai buscar o prazer. O humano é biologicamente incapaz de ser satisfeito. Por exemplo, a dopamina, o hormônio principal na geração de você estar satisfeito, de satisfação, ele, conforme você ganha mais dele, menos sensível você é a ele, essencialmente. Então, quanto mais perto você chega do prazer, menos prazer você tem. Então, eternamente você está preso num dilema que nem o Sísifos do Albert Camus, onde você fica repetindo algo eternamente. E esse mecanismo beneficia o consumerismo por completo, no qual o fato de que eles têm um mecanismo que funciona eternamente. Isso é muito comparável ao budismo e o hinduísmo, no qual eles ditam que, especialmente o budismo, dita que a busca pelo prazer gera o sofrimento e é eterna. E é você escapar e aceitar meio que essa busca do prazer que faz com que você seja feliz. Aí a gente chega na segunda etapa de Zaratustra, que é o leão. E ele tem essa fala que ele fala que o espírito torna um leão que deseja conquistar sua liberdade e ser mestre. Essencialmente ele fala que o leão faz o que quer. Ele é alguém que segue seu próprio desejo. Mas ele não tem princípios maiores, ele não tem valores maiores, porque ele matou o dragão. A pessoa que falou, você deveria fazer isso, você não deveria fazer isso. Que é representado pelos valores tradicionais. E aí tem um outro conceito dele muito interessante, muito importante, que é a vontade de poder, no qual ele nota que a vontade ao poder, essa vontade primordial de adquirir, de ter, de dominar, a ambição eterna, é a base do indivíduo. E ela é suprida por coisas como o contrato social e o Leviatã. E o mundo agora sem valores é essencialmente essa guerra de poder que não tem fim. E essencialmente ele não é mais uma guerra, sabe, por justiça, ou por fé, ou por razão, mas ele é puramente por poder. E essa ideia, corporações querem poder, os consumidores querem poder, então corporações vendem a ilusão de poder via seus objetos de consumo e, como consequência, eles ganham poder dentro da sociedade ou poder financeiro. Aí tem essa ideia do Thorstein Veblen também, que o consumo é eternamente motivado pelo prestígio, pelo status, pelo elitismo. Essa busca por eternamente subir na hierarquia. Isso vai mais uma coisa que o marketing exploita, que é essa questão do marketing exploitar meio que o instinto hierárquico de humanos. Aí tem uma frase do Immanuel Kant, muito importante, um fundador importante da deontologia e um pensador importante no idealismo alemão. E ele fala, de tal maneira que trate essa humanidade tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim e nunca simplesmente como meio. Somente não use as pessoas como fins. E é isso que o marketing faz, é isso que as corporações fazem, é a exploração do consumidor. O Kant odiaria isso porque ele ditaria que o uso de humanos para um fim é objetivamente ruim. E nessa análise deontológica de valores, a sociedade de consumo é essencialmente o maior mal na maior escala. Ele faz uso do consumidor para o seu próprio bem. Muitas vezes não atribuindo um valor objetivo para o consumidor, mas muitas vezes atribuindo. Aí chega na visão dantiana, que vai ser muito importante também, que tem como base o cristianismo. Ele é uma manifestação da perspectiva moral cristã medieval. Ele tem como base a ética de valores aristotélica, é muito importante entender isso. E ele segue vários valores cristãos clássicos, como a prudência, a caridade, a humildade e a temperança. E aí você consegue notar na obra dele, no qual ele retrata os 9 ciclos do inferno, 4 princípios principais que são vistos muito na teologia medieval cristã, que é o contrapasso, que é essencialmente essa ideia de que pecados são punidos de formas iguais e poeticamente cabem ao pecado executado. Essa ideia do livre-arbítrio, no qual
quando você tem menos livre-arbítrio, você é punido de forma menor do que se você tem mais. Então, quanto mais consciente você está sobre o pecado que você está cometendo, maior vai ser o seu punimento. Que é muito importante, por exemplo, porque ele bota que o Aristóteles, por exemplo, ficaria no limbo, né, no inferno, que é no primeiro círculo do inferno, que é o limbo, porque ele nunca teve uma chance para ser cristão, porque Cristo veio depois dele estar vivo. Mas então ele não vai ser punido com o mesmo nível de que alguém que ativamente rejeita Cristo, mas ele ainda vai ser punido. E aí tem a ideia da lei divina, que é a ideia de que isso nunca deveria ser questionado, está sempre acima de todos, e todos que quebraram as leis divinas estavam cientes delas, e a ideia de redenção, de que toda hora que você comete um pecado você está rejeitando a Deus, e que procurar Deus é o único caminho de redenção. Primeiro círculo é limbo, e ele dita que são as pessoas que não são crentes, mas têm virtudes, não são punidos, mas estão longe de salvação. Então, os grandes da história que vieram antes de Cristo, por exemplo, estão aí. E ele é muito relacionado ao consumo na maneira em que ele marca a primeira etapa do consumo, no qual você perde a crença por valores e ganha a crença de que, por exemplo, no Aristóteles, ele fala a excelência e a busca pela virtude te trará satisfação. Aqui, você abandona isso, você abandona esses valores, você fala o consumo me trará satisfação. Né? Essa é a ideia principal. Aí tem a luxúria, né, que é a indulgência no prazer sexual, e o marketing é repleto da luxúria, da maneira em que ele abusa o desejo sexual na venda de produtos. Ele usa no marketing, ele tem vários produtos que assemelham coisas que são ligadas à nossa percepção de coisas dentro da sexualidade para melhorar a nossa atração por esses produtos. Aí tem a gula, que é a indulgência na comida, né, sem o intuito da sobrevivência, e é puramente no prazer. E o consumo dentro do marketing cabe 100% na medida em que muitos produtos são vendidos puramente pelo prazer de consumir, especialmente produtos de alimentação. Várias companhias como o iFood, né, te conectam a várias companhias, outras companhias que vendem produtos que talvez não te fazem bem, não tenham um intuito na sobrevivência, como o McDonald's, por exemplo, que te fazem mais mal do que bem, mas você ainda quer consumir eles e eles ainda querem te vender, né? É pura indulgência, essencialmente. Aí tem a avareza, que é essencialmente a ideia de adquirir excessivamente, especialmente quando em contraste à caridade. E essencialmente o marketing ele tem como base o consumo, ele quer que você eternamente adquira, mesmo sem propósito, que você mande para si mesmo. Essencialmente ele tem como intuito gerar esse instinto de adquirir eternamente, mesmo sem propósito. Aí tem a ira, que é esse instinto de remover obstáculos, né? Essa coisa de decair no instinto, o impulso de consumo, que essencialmente o marketing tem como objetivo tirar o elemento da racionalidade, que é o oposto da ira, e essencialmente pular isso usando emoções e sensações para te levar ao consumo sem você notar. A heresia, que é o abandono de Deus para falsos ideais, que é o epitomia do marketing, no qual ele tira a relação que você tem entre a satisfação e valores, junto com e conectando a satisfação com o consumo. A violência é muito conectada na maneira em que muitos produtos são vendidos de uma maneira em que eles vendem a segurança, o poder, a força. Eles querem fazer você sentir potente e, como consequência, isso pode trazer mal aos outros. Por exemplo, uma companhia que faz marketing de armas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você consegue comprar uma arma no Walmart, né, um exemplo clássico, onde o seu poder de violência pode causar o dano de outras pessoas. A fraude, né, é óbvio, a fraude é mentir, enganar, e essencialmente no marketing essa ideia da desarmonia entre o que você oferece e o que você o que você promete e o que você oferece. Então, essencialmente, quando o marketing é falso, quando ele engana, quando ele oferece uma realidade que é diferente de um produto, ele está cometendo a fraude. E a traição, que é a traição da confiança hoje em dia,
companhias traem a confiança de consumidores frequentemente. Eles usam seus dados contra você, eles acumulam seus dados, espiam em você, usam as suas inseguranças contra você para vender produtos. Essencialmente só dizendo pra gente que a maneira em que o marketing utilizou princípios racionais na sociedade e escapou os valores, ele quebraria por completo os valores dantianos aqui, os valores cristãos e os valores tradicionais. Aí tem duas frases aqui do autor da leitura, no qual ele fala: a razão se transformou numa racionalidade instrumental, prestando culto aos meios em detrimento dos fins, donde o descanto com a razão e o advento do niilismo. A razão se comporta em relação às coisas como um ditador em relação aos homens. Ele os conhece na medida em que ele pode manipulá-los, essencialmente ditando em que a razão, quando não seguindo valores, é puramente funcionada na base de desejos, né? Se você não consegue dizer essencialmente o que alguém deveria fazer, você está dando só uma ferramenta que pode ser utilizada nessa busca ao poder nietzschiano, ou esse desejo eterno do Schopenhauer, ou esse desejo ao prazer do Sigmund Freud. E aí, finalmente, uma proposta a uma nova Terra. Como é que o mundo poderia ser se a gente considerasse várias alternativas e fizesse uma síntese de ideias? O primeiro passo, obviamente, eu acho que os autores da leitura, especialmente o último, concordaria meio que essa aceitação do pluralismo. Eu, pessoalmente, sou muito fã do racionalismo. Eu acho que ele completamente mudou a sociedade, ele gerou métodos de pensar que geram uma coexistência, né? Valores maiores do que instintos básicos ou seguir tradições sem propósito algum. Mas, obviamente, o racionalismo, em grande maneira, é reducionista, na maneira em que ele não tem a capacidade de entender que na maneira em que ele rejeita a complexidade do humano e se apega completamente à racionalidade, ele tira partes que fazem o humano completo e individualizado. Então, tem várias ideologias ou movimentos que são importantes na história, que refletem elementos que o racionalismo perde. Por exemplo, o romanticismo, que é um movimento intelectual, mas também cultural, artístico, que veio como uma consequência do iluminismo, que essencialmente enfatiza a paixão, a emoção, esses elementos da vida que são muito importantes para o humano, independente do que a gente queira saber ou entender. O idealismo alemão também propõe uma nova perspectiva em relação à lógica, na maneira em que ele propõe que o mundo tem uma lógica da mesma maneira que o racionalismo, mas é uma lógica que transcende o puro empiricismo. E a dialética marxista também propõe meio que essa visão dialética e aplica ela para a luta de materiais e recursos e a luta de classes. Mas uma perspectiva em relação ao funcionamento do mundo. E, por exemplo, tem um outro exemplo dos estágios do Kierkegaard, onde ele propõe que tem 3 estágios no desenvolvimento de alguém, onde a pessoa tem preocupações estéticas, depois éticas, depois religiosas. E a razão que isso é importante é que enquanto você pode não concordar com de alguns estágios, dependente de quem você for, é importante entender que tem várias preocupações que o indivíduo pode ter. Em termos de valores, em termos de prazeres, em termos de algo tão simples quanto o hedonismo, tão complexo quanto o utilitarismo, tão peculiar contra os valores éticos, mas tem vários jeitos de olhar sobre o mundo, e o segundo que a gente ignora alguns para só entender outros, a gente é reducionista na maneira que a gente vê o mundo, mas, porém, é importante entender que esses têm limitações, do mesmo jeito que o racionalismo tem limitações, mas, porém, esses aqui provavelmente têm mais limitações ainda, na maneira que eles são muito ligados às partes do cérebro humano que são mais subdesenvolvidas, né? Partes da neurologia humana que são compartilhadas com répteis, por exemplo, né? Por exemplo, a busca de prazer sexual, o prazer sexual é algo que é compartilhado com todos os animais, enquanto outros ideais como a empatia e a capacidade de auto-entender e a lógica são algo que só os humanos têm.
são coisas mais complexas, mais desenvolvidas. E aí eu proponho, né, obviamente, a aplicação da dialética hegeliana, que é essencialmente a ideia de que o racionalismo é uma tese. E aplicando essas antíteses, né, mas elas não são explicitamente antíteses para o racionalismo, mas eles podem servir como antíteses nesse contexto, né, como críticas, a gente cria algo melhor. Nesse caso, o iluminismo e o romanticismo criaram um mundo moderno, o modernismo e o pós-modernismo, agora em efeito, se Deus quiser, vão criar algo melhor. E o racionalismo e suas antíteses podem criar algo melhor. Que eu diria que é o racionalismo com valores. É o racionalismo que aceita a complexidade do humano e é o racionalismo que entende que o sentido da vida não vai ser cumprido pelo racionalismo, que o niilismo precisa ser tratado. E esse niilismo precisa ser tratado de uma maneira que é individualizada. O Nietzsche propõe o indivíduo vira o Ubermensch e busque seus próprios significados, junto com vários outros pensadores existencialistas. E eu acho que essa é uma boa jeito de olhar. E aí vem a terceira etapa do Zarathustra. Depois de você ver um camelo e um leão, você falaria, pô, o próximo seria o maior de todos, um dragão mítico aí. Mas não, é uma criança. Ele fala, criança é inocência e esquecimento. Um novo começo, um jogo, uma roda que gira por si mesmo, um primeiro movimento, um sagrado sim. O humano que passou pelo niilismo, mas está pronto para construir algo novo. É o humano capaz de inventar. Então, não só a lógica como ferramenta, mas também a lógica como uma ferramenta com valores, no qual a gente pode criar algo novo e melhor. Então, esse é o meu mood board. Finalmente acabando aqui. E essencialmente essa ideia de que em cima tem os valores maiores, né? Racionais, lógicos, racionalistas, mas também um pouco desumanos. E embaixo tem os prazeres, os pecados e essas coisas que a gente não consegue tirar de nós, nossa sombra, né? O céu e o inferno, em cima e embaixo. Mas se você vê, eles estão correlacionados. Uma faixa vira outra faixa. Cada uma dessas faixas vira uma outra. E em uma referência ao símbolo taoísta de Yin e Yang, você vê que tem um pedaço do vermelho em cima e um pedaço do branco, do azul embaixo. E entre eles tem o limbo eterno do marketing, a promessa eterna dele de que a sua felicidade está em outro lugar. É uma maneira que ele confunde a gente. Ele faz a gente sair dos nossos valores tradicionais ou racionais e nos leva a algo diferente. E a consequência é que no meio de tudo isso há o sujeito. O sujeito que está quebrado, desorientado, ele perde sua identidade. Então essa é a ideia, você tem o limbo, o céu e o inferno, mas todos eles são juntos e é a mesma coisa. E o que importa é que o indivíduo está no meio. E esse indivíduo precisa se distanciar dessa promessa, desse limbo e se entender por completo, se individualizar da perspectiva junguiana e se aceitar. E aí, como consequência, o indivíduo consegue escapar da promessa falsa da comunicação do marketing. E isso tudo dita também que a comunicação do marketing precisa ser feita com valores éticos e morais, e não só com essa vontade ao poder e a harmonização da lógica. É isso, essa é a minha apresentação.